A carteira pública da minha irmã chegou a cair praticamente 25% em apenas um mês. E foi por isso que a gente resolveu gravar o episódio de hoje te explicando o que você deve fazer quando você percebe que a sua carteira está caindo. Se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos aqui da Invest Space e no vídeo de hoje a gente quer fazer um manual, um passo a passo do que você tem que fazer quando um ou vários ativos da sua carteira de investimentos estão caindo. E a gente está gravando esse episódio porque, como vocês podem ver aí na tela, a carteira pública da minha irmã chegou a cair praticamente aí 25% nesse último mês. E como eu sei que vocês passam por coisas similares, a gente resolveu gravar esse episódio aqui. Além disso, a gente também tem um aporte que a minha irmã fez de 100 euros agora no início do mês, que a gente vai alocar aqui. E como sempre, a gente vai te mostrar o passo a passo do porquê que a gente está escolhendo esses ativos, quais são esses ativos e qual o racional da gente estar escolhendo eles. Vamos começar aqui então explicando o que é que você deve fazer quando você percebe que seus ativos estão caindo. O primeiro passo que você tem que fazer é justamente voltar no racional que você teve quando você selecionou aquele ativo, para saber se ainda faz sentido ou se não faz sentido mais. E aqui no nosso caso, a gente teve dois ativos que a gente escolheu para compor a nossa carteira no mês de março. Um apostando numa alta do gás natural e o outro apostando numa queda da bolsa da Nasdaq. Então vamos analisar cada um desses ativos, cada um dos racionais, para ver se ainda faz sentido a gente ter eles na carteira. Vamos começar então analisando a questão aqui do gás natural. O gás natural é uma commodity ligada à produção e geração de energia. Portanto, a gente tem que fazer uma análise geral aqui das matrizes energéticas para saber se algo mudou ou não nesse último mês. No nosso primeiro episódio, a gente mencionou que a gente esperava que a demanda fosse continuar crescendo. É natural, é um processo de aumento de demanda normal que a gente tem pela questão de ter mais tecnologias e mais eficiência no mercado, mas que a oferta não conseguiria acompanhar esse aumento de demanda. E, portanto, ia gerar uma crise energética global, o que faz com que o preço da energia tende a subir. Contudo, nesse último mês que a gente acabou de passar, os temores de que os Estados Unidos e o mundo entrariam numa recessão ficaram ainda maiores. E quando a gente entra numa recessão, é de se esperar que as empresas se expandam menos, o que diminui o consumo de energia, e que a população que tem mais custos tente reduzir esses custos de alguma forma. Dentre as possibilidades de custo que eles reduzem está a questão do consumo energético dentro de casa, o que também afeta o preço da commodity do gás natural. Mas isso não afeta apenas o gás natural, afeta todas as commodities energéticas, sendo essa a principal razão que levou a OPEP+, a reduzir em 1,6 milhões de barris por dia da produção de petróleo. Controlando a oferta, eles fazem com que o preço do barril do petróleo suba para poder manter as suas margens altas e manter a sua lucratividade nesse período. Daí, ao escutar tudo isso que eu falei aqui, você pode estar pensando, tá, então investir no gás natural não é uma boa, porque se entrarmos numa recessão, o consumo de energia vai diminuir e o preço da commodity não vai subir. Contudo, eu gostaria de fazer duas observações aqui que são bem importantes. A primeira é que quando a gente está estudando o básico de economia, a gente entende que quando o preço de um bem que tem a mesma função que a sua, ele sobe, é natural de se esperar que todos os outros bens subam também. Como assim? Se o preço do carro subir, é natural que menos pessoas comprem carro e, ao mesmo tempo, mais pessoas comprem moto ou bicicleta, outros bens que fazem a mesma função do carro, que é se transportar de ponto A para o ponto B. E trazendo isso para a questão das commodities energéticas, o fato da OPEP conseguir controlar o preço do barril de petróleo faz com que o barril do petróleo fique num patamar elevado. O que significa que as outras commodities energéticas vão ser mais usadas, né? Vai ter mais demanda. Isso vai fazer com que elas também subam de valor. E, portanto, isso é um cenário muito positivo para o gás natural, que, como eu falei, está num preço bem depreciado, está bem lá embaixo e representa uma oportunidade, então, para a gente. O segundo ponto que a gente tem que mencionar aqui é que é natural de se esperar que, quando o preço de alguma coisa cai muito, as empresas que produzem aquele bem não consigam se manter abertas. Apenas as melhores, as mais eficientes, vão conseguir, de fato, se manter abertas. Trazendo isso para a questão do gás natural, é de se esperar que, pelo fato do gás natural estar, como vocês podem ver aí na tela, num preço muito acessível, próximo das suas mínimas históricas, é natural que muitas empresas que produzem esse gás natural não consigam se manter funcionando. E por isso venham a fechar, o que controla a oferta também e aumenta o preço do gás natural. Agora, muitas empresas que produzem gás natural, elas também produzem petróleo. Afinal, são correlacionados, né? Se acham em alguns lugares no mesmo poço. E, portanto, as empresas que lucram com gás natural são empresas muito grandes. Agora, se o preço do gás natural não está compensando de ser extraído,
eles provavelmente também vão reduzir a oferta para não produzir tanto assim, e assim vai fazer com que, assim como a OPEP fez, o preço do gás natural venha a subir. E são apostando nessas coisas que a gente acredita que ainda faz bastante sentido estar alocado em gás natural. O preço está muito depreciado e a gente vê maior possibilidade de ganhos do que de perdas. E é por isso que a gente vai manter o gás natural na nossa carteira. Saindo aqui do gás natural, vamos entender um pouco agora da tese de investimento para a bolsa da Nasdaq. E a gente acreditava que a bolsa da Nasdaq iria cair significativamente, baseado no fato de que a bolsa da Nasdaq está com seu preço sobre lucro aproximadamente 30% a 40% acima da média. E, em geral, a tendência do mercado é que quando algo sobe muito, ela volte para a média. E, portanto, a gente acreditava que iria cair bastante por conta disso. Outro ponto que corroborava com a nossa tese de investimento era que, com o aumento da taxa de juros americana, as empresas de tecnologia, que é basicamente a maior representatividade da bolsa da Nasdaq, sofreriam bastante para poder se refinanciar, já que teriam que pagar mais caro pela dívida que estava sendo acumulada há vários anos. Isso faria com que as margens da empresa ficassem cada vez mais contraídas. E quando a gente soma essa contração com uma crise energética global, que aumenta o custo da empresa para pagar mais caro para se manter funcionando, e também menor acesso da população ao dinheiro, que faz eles comprarem menos e, portanto, a empresa lucrar menos também, isso teria um poder muito grande no lucro da empresa. Isso faria muitos investidores entrar em modo de pânico e acabar vendendo, o que traria o índice para baixo. Assuntos que a gente aborda em outro vídeo aqui do canal, e eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira entender mais sobre o assunto. Contudo, diversas informações foram chegando para a gente agora em março e isso mudou drasticamente a percepção do mercado do que iria acontecer. Primeiro, tivemos a injeção de liquidez por parte dos bancos centrais para salvar a quebra bancária que vinha acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Segundo, tivemos a questão justamente do Banco Central Americano, Fed, diminuir o aumento da taxa de juros de 0,5% para 0,25%. E o terceiro dado que veio para a gente foi o CPI, que é o dado de inflação lá dos Estados Unidos, vir bem abaixo da média do que estava sendo esperado. E isso tudo fez com que o mercado reprecificasse a curva de juros e já espera um corte na taxa de juros ainda esse ano lá nos Estados Unidos. E se você quiser entender mais sobre essa quebra bancária que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, eu vou deixar um vídeo que eu gravei aqui embaixo no link da descrição para você poder assistir e entender como é que um banco pode estar quebrando. Mas de toda forma, com esse corte de juros que é antecipado pelo mercado, isso fez um rally acontecer, o que levou a bolsa para cima e a nossa aposta a perder dinheiro. Contudo, cada vez mais estou convencido de que as bolsas americanas irão cair nos próximos meses e depois dessa queda devem ficar lateralizadas por algum tempo antes de voltar a subir e poder bater as máximas históricas novamente lá nos Estados Unidos. E foi por essa razão que recentemente a gente gravou um vídeo aqui falando dos 5 setores que são melhores para se investir em épocas de crises. Se você quiser descobrir quais são, a gente vai deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição para você assistir lá, se você se interessar. Agora, depois de toda essa revisão que a gente fez aqui para vocês, vocês devem ter percebido que pelo menos na nossa cabeça faz bastante sentido a gente estar alocado ainda em ambos os ativos e por isso eles vão permanecer no nosso portfólio. No seu caso aí, quando você terminar de analisar todos os ativos que estavam caindo, você vai ver se faz ou não sentido. Se fizer sentido, mantém. Se não fizer, realiza perda e vai para a próxima. Procura outro ativo que faça sentido aí na sua cabeça. Mas eu preciso confessar uma coisa aqui para vocês. Eu, como investidor, jamais teria feito um aporte total ali de 110 em uma classe de ativo de uma vez só. Eu teria dividido em 2, 3 aportes e ir comprando à medida que fosse caindo para reduzir o meu preço médio. Mas como eu estou gravando o vídeo aqui para o YouTube, eu não posso estar gravando diversos vídeos, né, para cada compra que eu fosse fazer, eu resolvi fazer uma compra só. Mas aí já fica a dica para você poder fazer isso e reduzindo o seu preço médio na sua carteira de investimentos. Para terminar então o nosso episódio, falta a gente te mostrar o que é que a gente vai estar fazendo com os 100 euros que foram aportados agora no mês de abril. E como a gente tem a expectativa de que o ciclo de aperto monetário por conta do BCE, Banco Central Europeu, e Fed, que é o Banco Central Americano, estejam chegando ao seu fim, para a gente faz muito sentido a gente estar alocando o nosso capital em renda fixa nesses locais. E foi por isso que a gente selecionou 2 ETFs aqui, um nos Estados Unidos e um na Europa, para a gente estar fazendo aporte de 50 euros em cada um deles. Esses ETFs, além de trazer maior segurança para a nossa carteira, afinal são os ativos mais seguros do planeta, também diminui a volatilidade da nossa carteira. Então é de se esperar que a nossa carteira não venha mais a cair nem subir 25% no mês. E entrando então aqui na plataforma da Trading212 para mostrar quais foram esses ETFs, o ETF lá da Europa foi esse, Lixo Euro Government Bond 25 Years Plus.
Como eu já explico sobre esse ETF no vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre 5 ETFs de renda fixa lá da Europa, eu não vou abordar muito sobre ele, mas a gente vai estar fazendo a compra aqui de 50 euros. Se você quiser saber mais sobre esse ETF, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição. Você assiste lá e você vai entender porque eu selecionei esse ETF aqui. O ETF lá dos Estados Unidos que eu selecionei foi esse SPDR Bloomberg US Treasury Bonds. Esse ETF aqui compõe 288 títulos de renda fixa lá dos Estados Unidos. Todos eles são AAA e são bem diversificados em termos de maturidade. Ou seja, garante maior segurança aqui na nossa carteira. Eu vou estar fazendo a compra dele aqui. E se por algum acaso você não entendeu essa explicação que eu dei aqui da questão justamente do maturidade, AAA e tudo mais, possivelmente é porque você não assistiu o vídeo que a gente fez aqui do canal, onde a gente fala o manual básico de renda fixa dos Estados Unidos e da Europa. Se você quiser entender mais a respeito desse assunto, eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição para você assistir por lá. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esquece de deixar aquele seu joinha aqui embaixo para a gente saber que você curtiu e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares para dar aquela força aqui para o canal. Se você quiser aprender mais sobre gestão financeira, investimento exterior e economia mundial, ou acompanhar a nossa série aqui para acompanhar a gente investindo ao vivo com vocês, eu peço para você se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho que é para o YouTube te notificar toda vez que lançarmos conteúdo novo por aqui. Se por algum acaso você quiser a nossa ajuda para montar uma carteira de investimentos especialmente desenhada para você, eu peço que você entre em contato comigo pelo Instagram que está aí na tela, que a gente pode estar te ajudando por lá. Lembro que temos diversos vídeos aqui embaixo na descrição, ou se você preferir, você pode assistir esse vídeo que está aí na tela, passando para vocês que foi especialmente escolhido pelo YouTube para você.